Olá, pessoal. Professor Vinícius novamente. Agora nós vamos para a nossa aula número 3. Vamos pegar o nosso slide e iniciar. Olha só que loucura. Pronto. Aula 3. Parâmetros demográficos em ecologia. Então, o objetivo da nossa aula 3, compreender os principais parâmetros demográficos, densidade, natalidade, mortalidade e crescimento. Olha só que interessante. Aprender métodos de estimativa populacional, para a gente não precisar ficar contando a população inteira. E analisar curvas de sobrevivência e estruturas etárias. Então, nesses parâmetros demográficos, né, definições iniciais são variáveis que descrevem a dinâmica populacional, densidade, quão agrupado essa galera é, né? Quantos indivíduos existem por metro quadrado, ou por centímetro quadrado, ou por quilômetro quadrado. Natalidade, né? A capacidade aí de reprodução, de produzir novos indivíduos. Mortalidade, quantos que morrem. Migração, né? Como que é essa... Chega muito indivíduo nesse local, não chega? E crescimento populacional. Fundamentais para entender a estrutura e a evolução de uma população ao longo do tempo, é claro. Método de medição, né? Os métodos de medição que a gente tem aqui. Para analisar uma população, estimamos seu tamanho e densidade. Métodos diretos são usados em pequenas áreas e indiretos envolvem amostragem, né? A gente usa bastante aí os métodos de amostragem. São técnicas como quadrantes e marcação, né? Recaptura, são amplamente aplicados. Então, um exemplo aí de quando a gente faz os métodos indiretos que envolvem a amostragem, né, a gente fazer a amostragem aí por pesquisa eleitoral, né? Então, quando sai lá, fulano de tal tem 30% dos votos, fulano de tal tem 20% dos votos. Não significa que o IBGE conversou com todas as pessoas, né? Mas ela fez uma amostragem, saiu ali naquela cidade, conversou com uma quantidade de pessoas ali durante um determinado tempo. Vou assinar. De nada. Então, os métodos indiretos são os mais utilizados, que a gente vai utilizar o método por amostragem, né? Então, a gente pode pegar ali um bairro de uma cidade e fazer uma pesquisa por amostragem. Desde que, é claro, esse bairro represente aí a média de população, idade e tal. Existem, né, alguns parâmetros que a gente utiliza para saber se realmente aquela amostra, né, vai refletir a população inteira. Então, existe uma cidade com 1 milhão de habitantes, eu quero saber, nessa cidade, qual é a taxa de indivíduos que fumam. Eu não preciso perguntar para 1 milhão de pessoas se ele fuma ou não fuma. Eu posso pegar uma amostragem, perguntar para 1.000 pessoas, né? Se elas fumam ou não fumam. E aí, é uma amostragem, desses 1.000 eu consigo delimitar aí o percentual de pessoas que fumam, e aí, a partir do percentual, consigo também falar aproximadamente quantas pessoas fumam dentro aí desse 1 milhão de pessoas. Método de quadrantes, que é a amostragem em áreas fixas, consiste em delimitar áreas padronizadas, por exemplo, 1 metro quadrado para contar indivíduos. Os dados são extrapolados para estimar a densidade em áreas maiores, né? Útil para plantas, invertebrados e organismos fixos. Então, a gente, inclusive na nossa atividade 2, né, que é uma atividade prática, né, a gente tem lá uma medida assim, né, a gente vai utilizar ali 1 metro quadrado ou 2 metros quadrados, e a gente pode fazer aí a contagem de plantas. Então, se você pegasse uma área de mata, a gente pegar aí uma reserva ambiental e a gente, eu quero saber, né, aproximadamente quantas árvores existem aí para cada hectare dessa mata. Eu não vou contar quantas árvores tem numa hectare inteira. Eu posso medir ali 10 metros quadrados
e fazer aí a contagem de quantas árvores tem, aí eu sei que essa reserva tem 100 hectares, e aí rapidamente eu consigo chegar aí numa estimativa de quantas árvores vão ter ali naquela reserva. Serve muito bem, né, como a gente já disse aqui, as áreas fixas, para delimitar aí plantas, invertebrados e organismos fixos. Método de marcação e recaptura, né, que é uma estimativa populacional para animais móveis. Então aí já não dá mais para fazer por metro quadrado, porque esses animais podem se mudar, né? E naquele horário, naquele momento que você está fazendo a estimativa, pode ser que eles não estão ali, ou que muitos deles estão justamente naquele local. Aí a nossa contagem e nossa estimativa não vai ficar muito legal. Então, indivíduos são capturados, marcados e soltos. Após um tempo, uma nova amostragem verifica a proporção de marcados. Essa relação permite estimar o tamanho total da população. Então, aí fica muito melhor para fazer, por exemplo, para animais, né? Quero saber quantas onças pardas existem no Pantanal Sul-Mato-Grossense. Então, aí eu utilizaria aí o método de marcação e recaptura. E é utilizado esse método aí para saber, aí, principalmente onça, né? A onça pintada, também é utilizado esse método. Crescimento populacional, então a gente tem fatores e modelos. Então, o crescimento de uma população depende das taxas de natalidade, mortalidade, imigração e emigração. Modelos simples, como exponencial e logístico, ajudam a prever variações ao longo do tempo, né? Então, é claro que os modelos exponenciais e o logístico ajudam bastante nessa variação ao longo do tempo. Então, a gente tem aí, por exemplo, o censo populacional, né, que o Brasil faz. O último censo foi, acho que 2020, se eu não me engano, né? Geralmente, esse censo é feito aí a cada 10 anos, e aí a gente consegue saber aí como que está o crescimento populacional, né? E se existe crescimento ou não. Estrutura etária e tabelas de vida são muito importantes também. Então a gente vai avaliar ali idade e sobrevivência. A estrutura etária mostra a proporção de indivíduos em diferentes faixas de idade, né? É como eu mostrei para vocês lá aquela pirâmide etária, acho que na aula 1, parece. Quem não viu, tem também na nossa aula diagramada. Entra lá no PDF da aula 1, tem pirâmides etárias. Mas se você colocar na internet, pirâmide etária do Brasil, vai aparecer lá, muito legal. As tabelas de vida revelam padrões de mortalidade e sobrevivência, sendo essenciais para prever tendências populacionais. Então, hoje, por exemplo, todo mundo fala que no Brasil a tendência é que a população está envelhecendo, né? De onde vem isso, né? Como que a gente sabe isso? Ninguém adivinhou, né? Na verdade, é a estrutura etária por tabela de vida. Então, a gente já sabe, através desses estudos, né, que a população brasileira está envelhecendo, né? A nossa pirâmide etária tem ficado mais gordinha e tem ficado maior em cima, onde os anos de vida é onde pessoas mais idosas sobrevivem. Então a gente já percebeu isso. E a gente tem percebido também que a base dela deu uma diminuída, ou seja, taxa de fecundidade diminuiu, quantidade de filhos, né, por mulher tem diminuído. Isso também a gente já sabe, mas a gente só sabe porque alguém estudou. Várias pessoas estudaram e chegaram a essa conclusão. No caso aí, principalmente o censo, mas existem várias outras pesquisas também que são realizadas, principalmente em universidades. Curvas de sobrevivência. Então, existem 3 padrões aí principais. Tipo 1, alta sobrevivência até a velhice, exemplo, humanos. Tipo 2, taxa de mortalidade constante, exemplo, aves. Tipo 3, alta mortalidade nos jovens, exemplo, peixes e invertebrados. Chegamos ao fim da nossa aula 3 e aí nós vamos para a aula 4. Eu espero que vocês estejam aí gostando da nossa aula. Não esqueçam de acessar a nossa aula em PDF e não esqueçam também de fazer as nossas atividades.